Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre informática, alguns pontos sobre o Excel. Nesse slide a gente vai ter o quê? Uma noção introdutória acerca do Excel, do aplicativo Excel. Aqui nós temos a pasta 1, que é a nossa pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho nós temos as planilhas, nas quais a gente vai, por meio das células, utilizar as fórmulas para fazer o quê? Um controle de gasto, um controle de estudo, entendeu? Muitas pessoas usam para orçamentos, análises, balanços, é uma coisa que além da gente estudar para os concursos, a gente leva para a vida no setor privado, não é mesmo? As células, como eu disse, é esse quadradinho aqui, e esse quadradinho aqui, ele recebe um nome. No caso, o nome desse quadrado aqui, selecionado de amarelo, é A1. Porém, se a gente vir aqui nessa caixinha, a gente pode alterar o nome, né, na caixa de nomes. O atalho para a gente controlar os nomes que a gente for alterando ao longo do trabalho é o Ctrl F3. Eu vou citar ele futuramente no próximo slide, quando eu estiver citando os outros atalhos, né, do Excel. Eu coloquei também como observação aqui a parte ambiente planilha, a questão do menu que a gente seleciona ao clicar com o botão direito na planilha 1. Por quê? Porque é por meio dele que a gente vai pegar e renomear essa planilha, né? Se a gente estivesse fazendo um edital, a gente colocaria lá edital analista, o edital técnico, o orçamento do mês tal, por meio desse menu, ou mesmo dando dois cliquezinhos em cima aqui do planilha, a gente conseguiria alterar esse nome aqui para um nome que fosse mais adequado para a gente trabalhar. Conhecendo a tela do Excel e suas guias, página inicial. Aqui eu trouxe tanto a guia da página inicial do Excel quanto a do Word. Por que eu fiz isso? Para que a gente pudesse ver as diferenças. A gente pode notar a princípio o quê? Que no Word a gente tem a área de transferência, a gente tem a fonte, o parágrafo e os estilos, o editando e a voz. Já no Excel, de igual ao Word, a gente tem a área de transferência, a fonte, o alinhamento parece com o parágrafo, mas eu não vou marcar como se eles fossem iguais. Por quê? Porque tem informações dentro dessa aba que não constam no Word, né? A parte de posição, por exemplo, inferior, central, superior, essa partezinha aqui, só temos no Excel. Esse outro elemento aqui também é só do Excel, quebra automática de texto, para poder fazer com que o que a gente digitou dentro da célula se adeque ao tamanho da célula, mesclar e centralizar formatação, né, da nossa célula, da célula que a gente estiver trabalhando. Número também é uma aba específica da página inicial do Excel. Estilos também é uma parte específica, uma aba específica da página inicial do Excel. Células também, já que a gente trabalha com fórmulas, né? Esse é o aplicativo do pacote Office, no qual a gente trabalha com Office, com tabelas, e a edição, que por mais que no Word seja mencionado editando, tem elementos similares, né, que é o localizar, o substituir e o selecionar. Todavia, a gente tem aqui o classificar e o filtrar, né, que são específicos do Excel, autossoma, esse outro elementozinho aqui, e o apagar a formatação nas células, que a gente não encontra aqui no Word. Tendo em vista que o Word é um programa, um aplicativo do Office para edição de texto, enquanto que o Excel, né, como eu já disse, é um aplicativo para trabalho em tabelas. Aqui eu trouxe umas observações, é uma descrição um pouco mais detalhada, né, trazendo o que consta e o que não consta do Word, para uma explicação, né, para quem não pegou o que eu falei e tal, para ficar aí anotadinho para vocês. Agora na guia inserir do Excel e do Word, elas recebem o mesmo nome. A diferença de uma para outra
é nítida, já que o Word, como já dito, é um aplicativo para elaboração de texto, enquanto o Excel é um aplicativo utilizado para fórmulas, tabelas, não é mesmo? Então, assim, a gente tem o que? A gente tem no inserir do Excel as tabelas, né, que é o ponto forte do aplicativo, a gente tem os gráficos, temos o tour, o gráfico dinâmico, os mapas, os filtros, mini gráficos, links, comentários, texto e símbolos. A gente tem de igual do Excel e do Word, a gente tem o comentário, né? Só que a gente tem que observar o seguinte, que o comentário ele não aparece só na guia inserir, ele também aparece na guia revisão, tanto do Excel quanto do Word. Porém, em versões anteriores, o comentário só aparecia em uma guia, e o nome não era comentário. Se eu não me engano, era a resposta, mas eu não tenho certeza. Eu tentei procurar onde eu tinha visto isso, eu não lembro se foi uma aula ou se foi uma questão, mas eu não consegui encontrar para colocar aqui no arquivo para vocês verem. Agora, com relação ao Word, aqui inserir, a gente tem páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, mídia, comentários, cabeçalho e rodapé, textos e símbolos. A gente viu o que até agora? A gente viu as abas dentro da guia página inicial e da guia inserir. Por que eu estou mencionando as abas dentro das guias? Porque é um ponto que as bancas gostam de confundir. Elas gostam de alterar, colocar, por exemplo, ilustrações na página inicial, ou se não, gráficos recomendados na parte de fórmula ou dados. Então, assim, é muito importante a gente estar dando uma olhadinha na questão das abas, né? E saber esse ponto aí do comentário, saber que não tem a tabela dinâmica, nem o gráfico dinâmico nas versões anteriores ao Office 2003, né? Agora, a guia Layout da página no Excel, Layout no Word. A guia Layout da página, como nós podemos ver, no Excel engloba os temas. Já no Word, como bem sabemos, os temas constam da guia Design. A gente ainda não viu, na verdade, né? Eu não citei o Word, mas numa próxima aula, né? Quem sabe eu pego esse tema, eu irei comentar. É importante observar aqui que dentro da layout da página, no Excel a gente tem 5 abas, enquanto que na layout do Word a gente só tem 3. E nos pontos que são semelhantes, que foram esses que eu marquei de vermelho, que são as margens, a orientação, o tamanho e as quebras, e o organizar, existem diferenças. A diferença no organizar são os elementos que não constam no Excel e constam no Word, que é a posição e a quebra de texto automático, e dentro das margens a gente tem o seguinte, que no Excel a gente trabalha com apenas 4 tipos de margem, enquanto no Word a gente trabalha com 5 tipos de margens. As margens são normal, estreita, moderada e larga, sendo que a espelhada do Word a gente não utiliza no Excel. Esse ponto, aliás, já foi cobrado em questão, então, assim, é importante prestar atenção. Com relação à guia Fórmulas, é uma guia específica do Excel, por ser este um aplicativo voltado para o controle de fórmulas, né, para a utilização de fórmulas, tabelas, gráficos, um controle, né? Então, aqui a gente tem, dentro da guia Fórmulas, a aba Biblioteca de Funções, a gente tem nomes definidos, a gente tem auditoria de fórmulas, janela de inspeção e o cálculo. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a cada um desses elementos, porque senão o slide vai ficar muito extenso. Mas é importante saber que as bancas em geral, elas gostam de cobrar o que eu já tinha falado no slide anterior, a confusão, a troca de abas em guias. Então, vamos supor assim, biblioteca de funções. Aí a banca coloca, faz parte da guia layout, da guia inserir. Eles colocam muitas coisas dentro da guia inserir que não correspondem à guia inserir.
Outro ponto também que eles poderiam utilizar aqui para tentar enganar os candidatos é colocar a auditoria da fórmula dentro de dados. A gente pode pensar o seguinte: por tratar de dados, poderia sim fazer parte da guia dados, mas não. A gente tem que lembrar que na guia fórmulas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 abas. E essas abas são a biblioteca de funções, os nomes definidos, auditoria de fórmulas, janela de inspeção e cálculo. O gerenciador de nomes, como eu havia dito anteriormente, a gente utiliza o comando Ctrl F3, né? E quando a gente quer criar a partir da seleção, tem, por exemplo, vamos selecionar um número de células e vamos querer alterar o nome para trabalhar de forma mais eficaz em possíveis futuras referências, aí a gente coloca um outro nome nessa seleção, entendeu? Para utilizá-lo. Aí daí a gente vai e usa lá a caixa de nomes, que eu já havia mencionado no slide 2, e para controlar esses nomes a gente vai no gerenciador de nomes. E para poder colocar o nome, na seleção, a gente usa o Ctrl Shift F3. Inserir funções, que é aquele... É tipo um pop-up que vai abrir, né? Uma janela nova que vai abrir dentro do Excel. A gente tem a listagem de todas as fórmulas, né? As funções do aplicativo para a gente poder utilizar no nosso trabalho. A autossoma, né, que é o comandinho da autossoma, que ela vai somar. Vamos supor, a gente selecionou uma célula e clicou Alt mais igual. Aí a gente clicou Alt igual, aí a gente vai somar tudo que tiver acima da célula que a gente escolheu. Se a gente escolher, por exemplo, A5, a gente vai somar tudo que tiver de A1 a A5. Se a gente escolhesse B5, a gente ia somar tudo de B1 a B5. Outro ponto também a destacar aqui são as funções. Aqui eu trouxe algumas das principais funções. A soma, como vocês bem devem conhecer, pode ser o quê? O sinal de mais, né? O sinalzinho de mais que a gente conhece, mas tem a função soma também. Qualquer um que a gente utilizar na prova, na célula, ele irá realizar a operação. Aí lembrando que eu ainda não mencionei a questão das referências. Referências relativas são essas daqui, em que não há nenhum elemento prendendo a célula. Quando a gente tiver esse elemento aqui do cifrão, a gente vai estar prendendo o elemento na qual ela aparecia antes. Então vamos supor, célula A1. Se a gente utilizar a fórmula A1 puxar a fórmula em que se encontra, vamos supor, soma cifrão A1 mais A2. Se a gente descer com essa fórmula para B, vai permanecer no A, mas aí vai ser A2. A gente vai permanecer no A, mas vai para o 2, porque o elemento 1, a linha 1, não foi travada, só foi travada a coluna. Aí se a gente colocasse o A1 na coluna B, ia permanecer o A, ia ficar A2. Se a gente colocasse um B2, né? Ia ficar A2. Por quê? Porque a gente travou o elemento coluna A. Mas se a gente colocasse o cifrão na frente da linha e trocasse, aí já seria a linha que não iria mais movimentar se a gente alterasse a fórmula, né? Que aí a gente ia trocar a fórmula que estava na A, a gente colocasse vamos supor, A5, mas ia permanecer na A1. Se a gente colocasse na B, ia ficar B1, porque a gente travou a linha, a gente não travou a coluna. Agora, em relação à função média. A função média, a gente não pode confundir com a MED, que é a mediana. Aqui a gente vai ter a média matemática, então a gente vai somar tudo e dividir pela quantidade de células selecionadas. O máximo e o mínimo a gente tem que pensar no seguinte, máximo e o mínimo são sempre o maior e o menor número dentro da seleção que a gente fez, dentro do conjuntinho aqui, né, das células que a gente está operando. Então, assim, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5
Se eu quiser saber o máximo, eu vou querer saber que é o 5. Se eu estiver querendo saber o mínimo, aí o mínimo de 1 a 5 vai ser 1, né? A gente também não pode confundir o máximo e o mínimo com o menor e maior. Por quê? Porque o maior e o menor, eles têm um critério, eles querem saber qual é o menor e o maior dentro da posição apresentada. No caso aqui, a gente quis saber o quê? O menor e o maior de 6, né? Aqui é o maior de 6 e o menor de 3. Terceira posição, né? Qual que era o sexto maior e qual que era o terceiro menor. Então, assim, vamos supor que a gente tem de 1 a 6. Qual que é o sexto maior? O sexto maior é o 1. Por quê? Porque na ordem ele é o sexto elemento. E o menor de 1 a 6. Se o sexto elemento menor é o 6, o quinto é o 5, então o quarto é o terceiro, né? O sexto é o primeiro menor, o quinto é o segundo menor e o quarto é o terceiro menor. Então, num conjunto que tivesse de 1 a 6, a gente teria como menor o terceiro menor, o número 4. A função C. Essa função sempre cai nas provas, então é muito importante prestar atenção nela. Eu não vou explicar muito, vocês já devem estar conhecendo, mas a formulinha está aqui, né? Aqui é o exemplozinho. É o teste, o valor se verdadeiro, o valor se falso. A gente vai colocar o teste, se der aquilo ali, né, do teste, vai dar verdadeiro ou falso. A gente não pode esquecer de colocar os valores sempre que forem textos, os valores do teste, entre aspas, né, é obrigatório. O Conte C. O Conte C, ela diz quantas células vão conter o critério que nós escolhemos. E no exemplo que eu coloquei, eu acho que eu não coloquei o exemplozinho aqui, mas, assim, vamos supor que eu quero saber o fruto ali do Conte C. Eu coloco o intervalo e coloco o critério e ele vai me dizer quantas células que vão possuir aquele critério. O Conte C nada mais é do que o Conte C, só que com mais critérios. Ele vai utilizar de mais critérios para selecionar quantos valores e te dizer quantos valores vão possuir aqueles 2, 3, 4 ou mais critérios. É a soma C, né, também muito cobrada em prova, então é muito importante prestar atenção nela. Tem como fórmula intervalo, critérios, intervalo, soma. Aí eu coloquei como exemplozinho aqui, né? O A2, A5 calça B2, B5. O soma C é possível dizer ao Excel que ele tem que somar automaticamente sempre que algum critério pré-determinado pelo usuário for identificado. Então, a gente sempre vai somar o que tiver dentro daquelas células que tem aquele critério que a gente colocou no soma C. Agora, mais algumas funções, né? O PROC-V, que é o procurar na vertical, a gente vai colocar o intervalo, né? Primeiro é o valor procurado, depois a matriz na tabela, depois o número de índice na coluna. Porque como ela é vertical, ela vai procurar na coluna. E o PROC-H, que é praticamente irmão do PROC-V, vai procurar na horizontal, então ele vai procurar nas linhas. O contar vazio, quando a gente usa o contar vazio, a gente vai contar quantas células estão vazias dentro do intervalo que a gente selecionou. O contar valores, ao contrário do contar vazio, vai contar quantas células vão possuir valores dentro do intervalo que a gente selecionou. O arred ele vai arredondar os números, né, de acordo com o critério que a gente colocou, se 1, 2, 3, 4 casas, se a gente colocar 0, então ele vai ser arredondado à esquerda do ponto decimal, e se a gente colocar um número negativo, ele vai estar adequando com o número que a gente selecionou como critério. O int, na verdade, ele retoma a porção inteira de um número, né? Se a gente tem um número fracionado e utilizar a função int, ela vai nos apresentar o número inteiro, ela não vai arredondar como no arred, ela simplesmente vai cortar o número de onde ele está. A função localizar, ela vai retornar o número de caracteres no qual uma sequência de texto, né, é primeiro encontrado, começando com o número inicial. Aí a função é localizar, aí o parênteses, texto procurado, aí o ponto e vírgula no texto, ponto e vírgula, número inicial, eu acho que é facultativo, né?
Aí o exemplo está ali, que é o D. Que aí no caso, vamos supor assim, que a gente colocou a palavra, a gente vai procurar aquele termo dentro da palavra e a posição. Então, o número inicial, no caso, é a posição das letras. Da onde que a gente vai começar? Se a gente vai contar da primeira letra, se a gente vai contar. Nesse slide, a gente tem a guia dados e a guia revisão. Eu achei importante trazer dentro da guia revisão, tanto a guia revisão do Excel quanto a guia revisão do Word. Para a gente ver, né, que na guia revisão do Excel, a gente tem 7 abas, enquanto na guia revisão do Word a gente teria 10 abas. É importante observar as diferenças, não é mesmo? Para a gente não se confundir na hora da prova. Dentro das abas da guia revisão do Word do Excel, temos como similares os comentários, né? Que a gente já viu na guia inserir, que também é possível acrescentar um novo comentário da aba da guia inserir, dentro da guia inserir. A gente tem como semelhança aqui a acessibilidade, né? Que é igual o dicionário de sinônimos. Verificar a ortografia, temos também em ambos, não é mesmo? Vou até riscar aqui já de vez. Mas não temos a contagem de palavras na guia revisão do Excel, mesmo porque o Excel é mais focado em formas, não textos. Já o aplicativo do Word é voltado para textos. Tanto é que a gente analisando aqui a guia revisão do Word, a gente repara que as funções são todas voltadas ao controle e às alterações da escrita, né? O traduzir também é uma similaridade. Novo comentário, como a gente já tinha visto, né? Que também pode ser inserido na aba do comentário da guia inserir. E é isso. Aqui na guia revisão é basicamente isso. Temos essa função aqui do Word que é muito importante, né? Anotações vinculadas ao OneNote, porque o OneNote é um aplicativo muito útil assim, para os estudos e então quem faz materiais no Word também pode vincular ao OneNote, né? OneNote, porque daí você pode fazer um controle maior pelo OneNote, porque ele tem muito mais funcionalidades, mas claro, para quem tiver instalado o pacote Office. A guia dados, como a gente pode analisar aqui em cima, é específica do Excel e ela tem como abas obter e transformar dados, consultas e conexões, classificar e filtrar, ferramentas de dados, previsão, estrutura de tópicos. Às vezes eles costumam cobrar também os elementos dentro mas eu vi muito poucas questões, na verdade, acerca dos elementos dentro das abas. O que eles costumam fazer, como eu já disse, é pegar as abas e alterar a guia na qual elas se encontram. Então, por exemplo, classificar e filtrar, a gente já viu também, se eu não me engano, na página inicial, mas eles podem colocar aquela na página inserir, o que não é verdade, né? Eles também podem pegar a parte anotações e colocar na guia inserir, no caso não é anotações, o que a gente tem lá é novo comentário. Proteger planilha, né, na guia revisão, também temos no Word, porém no Excel a gente tem tanto proteger planilha, que vai ser só a planilha que a gente está trabalhando, como a pasta de trabalho. Então, quer dizer, se a pasta de trabalho que a gente utiliza tiver 3, 4 planilhas, todas elas vão ficar protegidas nesse caso. Nesse próximo e último slide, a gente tem a guia exibir. Novamente, vamos frisar nas abas dentro da guia. Dentro da guia exibir o Excel, a gente tem a aba modo de exibição, pasta de trabalho, mostrar, zoom, janela, alternar janela, né? Acho que essa daqui não chega a ser uma aba, e macros. Já na guia exibir do Word, a gente tem o modo de exibição, a gente tem ferramentas de aprendizagem, né? Movimentação de páginas, mostrar, zoom,
janela, macros e SharePoint. Esse elemento aqui eu confesso que eu ainda não cheguei a me aprofundar sobre ele. Mas em relação aos demais, basicamente eles servem para poder uma melhor forma de exibição do texto que você está trabalhando em relação ao Word, e uma melhor forma de exibição da tabela no qual você está trabalhando no Excel. Aqui a gente tem um ponto muito importante, muito bacana de se utilizar, aqui é o congelar painéis. Se você estiver trabalhando numa tabela e não quiser ficar retomando toda hora do início para olhar o elemento inicial, você pode congelar a linha inicial, ou a coluna, a primeira linha, ou a primeira coluna, para não ter que ficar voltando para ver os elementos daquela tabela, né? E é isso, gente. Eu desejo sucesso em todos. Peço desculpa pelo horário que eu estou encaminhando esse vídeo e pelo tamanho, que eu acho que ficou um pouco grande. Fiquem todos com Deus, bons estudos e rumo à aprovação.